Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos a palavra do Senhor em Salmos 139. Quando os irmãos procuram o Salmo 139, eu gostaria de pedir oração aos meus sobrinhos. Primeiro, ao Cauã Felipe, que estaria nessa manhã também conosco, aqui juntamente com a minha mãe. Não foi possível, ele não melhorou durante a semana, essa virose foi muito forte nele e ele não teve condições de estar aqui nessa manhã. E peço a Deus que orem por ele, que ele esteja se recuperando. Os irmãos viram ele aqui bem pequenininho, se converteu numa EBF, foi batizado, tive o prazer de batizá-lo juntamente com minha mãe. Ele faz parte da Igreja Batista no coração de Rio Doce, que estejam orando por ele. Também pela Olívia, a neta da diaconisa Vaneide, filha de Sara e de Júlio, que ela encontra-se internada. O Cauã está em casa, mas a Olívia ela está internada no Hospital Infantil Mandacaru da Apivida, na Agamenon Magalhães. Ela está com pneumonia e desde ontem, na madrugada da sexta para o sábado, ela foi levada ao hospital e já ficou internada. Está fazendo uso de antibiótico e acompanhamento médico, e peço aos irmãos que estejam orando pela melhora dela. Os pais estão lá, estão confiantes no poder de Deus. Fomos lá ontem à noite e saímos de lá confiando de que Deus fará a obra e irá restaurar a saúde dela e tirá-la daquela condição e trazê-la de volta para casa. Que os irmãos possam estar lembrando, por gentileza, desses dois pedidos dos meus sobrinhos, Cauã Felipe e Olívia, tá certo? Muito obrigado. Salmo 139. Nesta manhã, nós vamos fazer a exposição do verso 1 ao verso 18. Mas eu quero pedir que a igreja, nós possamos ler dos verso 1 ao verso 24. E assim diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim ponhas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus,
e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. O Senhor já o sabe, e a palavra que ainda nem saiu da nossa boca. Ah, Senhor, como o Senhor nos via antes mesmo de sermos concebidos. Como pela tua poderosa e bondosa mão nós fomos formados. Não, nós não fomos formados e gerados pelo acaso. Nós fomos gerados e formados pelas mãos do maior arquiteto existente na face da terra, o próprio Jesus, o Pai e o Espírito, a Santíssima Trindade. Já estava desde o princípio, estará até o fim. Obrigado por isso, Senhor. O Senhor nos vê, o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Atributo são características, qualidades que são próprias de alguém. Quando falamos que alguém tem uma característica ou que tem alguma qualidade, nós podemos usar a palavra atributo, porque é isso que ela significa. Quando pensamos em atributo e olhamos para Deus, nós vemos que Deus, na teologia, fazemos uma diferença entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas qualidades de Deus que Ele compartilha com os seres humanos, de modo que a gente pode refletir em nossa vida. Por exemplo, o caráter de Deus, que pode ser vivenciado por nós, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia. Isso Ele compartilha conosco e nós refletirmos esses atributos, essas características vindas do Senhor. Há aquelas qualidades, aqueles atributos que são próprios de Deus, que são exclusivos de Deus. Isso é chamado de atributos incomunicáveis, que Ele não compartilha com os homens, nem mesmo com anjos. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, e assim teremos algumas características. E aí você pode pensar, pastor, mas isso tem a ver apenas com teologia. Veja, irmãos, este salmo é um dos mais notáveis dos hinos sagrados. Ele canta a onisciência, ele canta a onipresença, e ele canta a onipotência de Deus. E aí Davi escreve e entrega ao mestre de música. A última vez que vemos esse título em algum salmo foi quando ele apareceu no Salmo 109. Depois você pode folhear a sua Bíblia. Última vez, Salmo 109, nós temos Davi escrevendo, entregando para o músico Mó, ao mestre da música. E esse cântico sagrado é digno da mais excelente dos cantores e é apropriado e foi dedicado para o líder salmista do templo, para que ele pudesse cantar este salmo nos cultos ao Senhor do templo. E durante a história da igreja, nós vimos que esse salmo ele era utilizado para cantar no templo, no culto solene com o povo do Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi. E a compreensão correta de quem é Deus é fundamental para nos relacionarmos de forma correta com Ele. Fazem aí no meio desse mundo maluco muitas características de Deus que não é de Deus. Há pessoas fazendo um Jesus ao seu próprio gosto. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Há um Deus fiel, que não muda. Ele é o Deus das Escrituras. Ele é único. E não há Deus como o nosso Deus. Portanto, Deus deve ser adorado como Ele quer ser adorado. Existe uma forma de estarmos no culto. Existe uma forma de adoração aceitável ao Senhor. E aí os nossos conceitos a respeito de Deus, o nosso relacionamento com Ele, determina o que pensamos sobre todas as coisas nesse mundo agitado e maluco que vivemos. É entendendo, compreendendo quem é Deus e como essa compreensão lida com a nossa relação do dia a dia, é que vai nos fazer enxergar as coisas ao nosso redor. Portanto, a compreensão correta deve levar à prática correta. E o que veremos nessa manhã? Veremos nessa manhã
que nós não podemos fugir do conhecimento. Nós não podemos fugir da presença. E nós não podemos fugir do poder de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência. Título dessa mensagem: o Deus sempre presente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Veremos do verso 1 ao verso 18. Do verso 1 ao verso 6, o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Vejam, irmãos, Davi aqui está expondo voluntariamente o mais profundo do seu coração. O que nós poderíamos ter como uma subdivisão aqui do verso 1 ao verso 6? Lembrar que Deus nos conhece plenamente. Irmãos, Deus nos conhece. Não há nada obscuro aos olhos do Senhor. Não há nada que os olhos dele não alcance. Deus te conhece, querido irmão, querido amigo, plenamente. Portanto, o salmista vai falando assim, lembrando da impossibilidade de enganar a Deus. E aí essa adoração, e em adoração, ele clama ao Senhor. Ele diz: ó Senhor, tu me sondas. O Deus que tudo conhece, e ele continua adorando a ele. E aqui tem um verbo, significa, o verbo sondar, vai significar aqui examinar com grande empenho. A palavra original vai tratar de examinar com cuidado, com profundidade. Não é um olhar que você passa às vistas, é com profundidade, é com intimidade, é com inteireza. Ele sonda conhecendo todas as coisas. O povo de Israel conhecia bem o significado desse termo, porque ele usava esse termo para descrever uma escavação profunda numa mina. Algo que estava tão profundo que não estava aos olhos das pessoas. Ele escavava e ia explorar a terra para conseguir chegar no mais profundo da escavação. Queridos, o Senhor nos compreende e está intimamente familiarizado com a nossa pessoa, com a nossa natureza. Ele conhece o nosso caráter. O conhecimento divino é extremamente completo, não há nada que ele não saiba. O significado do salmista é que o Senhor nos conhece tão completamente, como se ele tivesse examinado minuciosamente, contemplado os mais recônditos secretos do nosso ser. Aquela nossa característica que nem mesmo o nosso amigo mais próximo ou o nosso familiar conhece de nós. Aquela palavra que nós temos no secreto, que não compartilhamos com ninguém. O Senhor conhece a motivação do seu coração. O Senhor conhece todas as coisas. Esse conhecimento é infalível e sempre existiu. Não houve um tempo na face da terra, mesmo quando não havia tempo, que o Senhor não conhecesse todas as coisas. Jamais haverá um momento em que estaremos além da observação do Senhor. Não há algo tão escondido que o Senhor já não esteja vendo. Não há algo tão perdido que o Senhor não saiba onde encontrá-lo. Às vezes não sabemos onde encontrar algo que guardamos e pensamos assim: guardamos tão bem que não sei mais onde está. Com o Senhor não acontece isso. Você pode estar onde estiver, o Senhor te vê e te conhece. E aí nesse texto que lemos até o versículo 6, nós vemos que Davi ele insiste em dar detalhes para mostrar que toda a vida era plenamente conhecida por Deus, que Deus vigia em todos os nossos movimentos. E ele diz quando dormia, quando se levantava, quando caminhava. E ele vai usar aqui a expressão, que também é um outro verbo, e ele fala de saber, que significa distinguir com discernimento e entendimento. E saiba, querido, os nossos atos mais comuns, os nossos atos mais casuais, os nossos atos mais cotidianos, mais rotineiros, os nossos movimentos mais simples, são observados pelo Senhor e Ele conhece o nosso pensamento.
De longe entendes os meus pensamentos, diz o salmista. Antes que seja meu pensamento, ele conhecia previamente, ele compreendia, e ele compreende tudo. Embora o nosso pensamento, ele é invisível aos olhos, e às vezes temos algumas opiniões que guardamos para nós, por não ser conveniente naquele momento, ou quaisquer que seja a circunstância, o Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor conhece o teu coração. Aquilo que é invisível aos olhos das pessoas, é completamente visível ao conhecimento do Senhor. Embora não conheçamos a forma que assume, às vezes, as nossas palavras, ou que assumiria porque nós não dissemos, o Senhor sabe. Deus nunca julga mal, nem interpreta equivocadamente. Saiba disso. Não há um julgamento equivocado pelo Senhor. O nosso pensamento mais íntimo é perfeitamente compreendido pelo Senhor. Tudo é transparente aos olhos do Senhor, irmãos. O Senhor julga com justiça, com equidade. Ele é um Deus justo e reto. E aí o salmista vai dizer, esquadrinha. Veja, ele descreve um ato aqui de selecionar grãos. Aqueles grãos que vão sendo bem selecionados e separados, aqueles que são os grãos que não servem, ou que servem para os animais, e aqueles que servem para o alimento e para ser comercializado. O Senhor sabe esquadrinhar, separar muito bem. E ele vai dizer, andando ou dormindo, ainda somos observados por Ele. Que maravilha! Irmãos, nós dormimos, nós descansamos, e como é bom a noite de descanso, como acordamos revigorados, com uma noite bem dormida. Mas o Senhor não adormece, Ele não dorme, Ele nem dormita. Sabe o cochilo pós-almoço? Não existe esse cochilo para Deus. Ele está observando, guardando nossa vida, nossa família como o guarda de Israel. Conheces todos os nossos caminhos. Deus está familiarizado com tudo que fazemos. Nada é escondido dele, nada surpreende Deus. Como muitas vezes nós somos surpreendidos com atitudes dos nossos familiares mesmos. E como às vezes nós somos surpreendidos com atitudes nossas que não esperávamos ter, e quando acontece uma circunstância, ali no meio da circunstância, nós tomamos uma decisão, uma atitude que a gente não esperava que tomássemos, e às vezes a gente fala que é por impulso, e acontece isso, mas não há surpresa para o Senhor. O Senhor não é surpreendido, irmãos. Ele conhece tudo e todos. Os nossos caminhos são conhecidos pelo Senhor. E a ideia que está aqui nesse texto, nesse trecho, é uma ideia de que, mesmo que a palavra não saia da nossa boca, e a palavra é um indicador do nosso pensamento, é um grande meio de comunicação, Deus conhece o nosso coração, Ele não depende que a palavra saia da nossa boca. Lembra quando o Senhor vai nos falar que o Espírito Santo do Senhor, que está em nós, comunica-se com o próprio Deus, até com gemidos inexprimíveis. Não é palavras, não tem palavras. Gemidos inexprimíveis aqui são gemidos de dores, gemidos que não há expressão. Portanto, mesmo que a palavra não saia da nossa boca, o Senhor conhece o nosso coração. Não há gemido nosso, seja de dor, seja de exultação, que Ele não conheça. Tenha esperança, tenha bom ânimo. O Senhor conhece o teu coração, querido. E o texto enfaticamente vai nos lembrar que o Espírito Santo de Deus está nos olhando e cuidando de nós. E o conhecimento divino é perfeito. Uma vez que nenhuma palavra é desconhecida, nem mesmo a palavra que não é dita, cada uma delas é completamente conhecida pelo Senhor. E aí Ele vai dizer, tu me cercaste em volta. Irmãos, que alegria. Davi queria dizer que estava cercado por todos os lados, como se ele estivesse sob uma vigilância dos olhos de Deus, e ele não podia escapar para lugar nenhum. Foi Deus, irmãos, que nos colocou onde estamos. Ele nos cerca onde quer que estejamos. Atrás de nós está Deus, diante de nós está Deus, ao nosso lado está Deus.
Ele está batalhando por nós. Ele está à nossa frente providenciando, quer seja a circunstância financeira, quer seja a restauração de saúde, quer seja um planejamento. Tudo o Senhor está à nossa frente, planejando para o bem da nossa vida. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós não estamos no futuro, o Senhor está. O nosso tempo e o tempo do Senhor é diferente. E quando chegarmos naquele tempo, o Senhor já estava lá e Ele já havia preparado. Não há circunstâncias que fujam do alcance dos olhos e das mãos do Senhor. E Ele não apenas está nos contemplando, Ele nos cerca. Nada escapa dEle. Ele está conosco. E para garantir isso, o salmista diz: e puseste sobre mim a tua mão. Nós estamos inteiramente sob o poder de Deus, e deste poder não há como escapar. O Senhor nos sustenta com a sua poderosa mão. Ele não só nos viu, Ele nos vê e Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos livra do mal, e Ele nos livra mesmo quando chega o dia mau. Às vezes chega o dia mau. Ali está o Senhor. O Senhor já viu esse dia mau antes que chegássemos nele. Muitas vezes, como é que oramos? Senhor, livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus Cristo indicou e orientou aos seus discípulos. Nós pedimos porque o Senhor já o vê. E Ele nos livra do mal. Ele nos livra mesmo que chegue o dia mau. Queridos irmãos, o salmista aqui, Davi, com um coração exultante de tão grande conhecimento do Senhor, ele vai dizer agora uma seguinte expressão: tal conhecimento, ou em algumas versões, tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não pode atingir. Davi está seguindo a mesma ideia. Ele está dizendo que já vi, e aquilo que ele já tinha insistido, aquilo que ele estava exclamando, contra qualquer tolice de avaliar o conhecimento de Deus à base do nosso próprio conhecimento. O Senhor está nas elevadas alturas. O conhecimento de Deus é maravilhosamente demais para nós. Nós nunca excederemos conhecer a Deus. Temos que permanecer vindo à escola bíblica dominical, lendo as Escrituras, fazendo os nossos devocionais, buscando conhecer a face do Senhor, porque jamais nós completaremos todo o conhecimento de Deus, senão nós estamos dizendo que limitamos Deus. Jamais. Irmãos, tudo quanto Ele deseja que conheçamos sobre Ele está na santa, sagrada Escritura. E mesmo assim, mesmo nas pontas dos pés, mesmo olhando ao horizonte, o conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós, de tal forma que jamais completaremos todo o conhecimento que temos para o Senhor. Não se esgotará o conhecimento do Senhor. Irmãos, que maravilha, que maravilha. E ele confessa que esse conhecimento vai além da sua compreensão. Não nos surpreende, irmãos, que o Deus mais glorioso, no seu conhecimento, esteja muito acima do conhecimento que podemos obter. E é necessariamente assim. Nós somos pobres pecadores. Nós somos extremamente limitados e carentes da graça e da misericórdia do Senhor. E Ele é tão bondoso, amoroso e misericordioso, que Ele vem até nós. Ele nos dá o conhecimento de si, Ele nos dá a sua santa palavra, Ele nos deu Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ainda não satisfeito, porque já estaria bom demais, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para nos capacitar a viver estes dias até que Ele venha. Ele vai retornar, e teremos a gloriosa manifestação do próprio Deus para toda a eternidade. Estaremos com Ele, e Ele vai voltar. Você pode dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E aí a segunda parte, do verso 7 ao verso 12, o salmista já tratou da onisciência. Ele vai tratar agora de quê? Da onipresença. Ele já disse que Deus vê todas as coisas, que Ele vê os mais recônditos do nosso ser, que Ele vê até palavras que ainda não saíram da nossa boca.
E ele vai fazer essa transição dizendo que o Senhor está com as suas mãos sobre nós. E ele vai tratar agora da onipresença. Já que ele vê todas as coisas, Deus está presente com você. Eu quero dizer, Deus está presente em sua jornada. Ele não só te vê. Ele não é apenas um motor imóvel, como diz na filosofia, e ele não criou, fez a criação e a largou. Na filosofia medieval, podia-se dizer que Deus dá corda ao mundo e larga-o. Irmãos, o Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele nos fez, Ele nos vê e Ele está presente do nosso lado todos os dias. E aí, tratando da onipresença, aqui o salmista diz, para onde me irei do teu Espírito? Não que ele está pensando aqui, não, eu vou me afastar de Deus para evitar o poder do Senhor, não é isso. Mas ele faz essa pergunta para deixar claro o fato de que ninguém consegue escapar à existência de tudo que sonda, aquele que observa o grande Espírito de Deus, dos olhos de Deus, ele não consegue escapar, mas isto não é tudo. O salmista diz, também da tua presença, Deus, imediata, real, constante, ninguém consegue sair. O Senhor me vê e o Senhor está comigo. Se Deus sabe tanta coisa ao nosso respeito, talvez o melhor seja fugir e se esconder na mais rápida rota de fuga. Alguns podem pensar assim. Alguns pensaram assim. Isso é inútil. Se vamos a quaisquer que seja o lugar, Deus está lá. Se viajamos de leste a oeste, na velocidade da luz, a sua mão nos toma e gentilmente nos conduz. Nós não podemos nos esconder, nem mesmo nas trevas, pois para o Senhor as trevas são como luz. Eu quero lembrar os irmãos que Elias, em 1 Reis, capítulo 19, o Senhor não só estava vendo Elias, e Elias foge na iminente presença da rainha que buscava matar o profeta de Deus, e ele foge, e um dia o anjo do Senhor chega para ele, e diz, Elias, levanta e coma. O Senhor já estava vendo Elias na sua rota de fuga. Mas ele não só viu, ele foi lá, ele mandou um anjo do Senhor e providenciou o alimento para ele. Aí Elias ainda assim, mais na frente, ainda no capítulo 19, vai e foge para onde? Porque quando ele falou primeiro, ele falou embaixo de um zimo, embaixo de uma planta, de uma árvore. Aí não satisfeito, Elias ainda, em fuga, Elias vai para uma caverna. Rota de fuga para o Senhor. Aí o Senhor vê. Aí novamente, 1 Reis 19 vai dizer assim, que o Senhor vai falar com ele. Versículo 9 vai dizer assim, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Veja, uma caverna, sem iluminação. E à noite, irmãos, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Irmãos, o Senhor vê e o Senhor está presente. Outro profeta, de igual pensamento de fuga, porém de forma diferente de entendimento de coração. Elias era uma circunstância, mas Jonas era outra. E ele foge. Aí o Senhor vai ver Jonas lá na barriga do peixe. O Senhor viu Jonas fugindo. O Senhor viu Jonas entrando no barco. O Senhor viu Jonas sendo jogado no mar. O Senhor envia o grande peixe. O Senhor vê Jonas na barriga do peixe. E lá no ventre do peixe, Jonas fala com o Senhor. O Senhor ouve, o Senhor atende. E o Senhor manda Jonas para o caminho que ele queria. Não há rota de fuga para o Senhor. Ele vê e ele está presente. Irmãos, não conseguimos escapar da divindade do Deus que tudo cerca. Até ali a tua mão me guiará. Nós só podemos nos afastar de Deus pelo próprio poder de Deus, que o pecado afasta o homem do relacionamento com Deus, mas é o próprio poder e santidade de Deus que afasta o homem, afasta o pecado dele mesmo. O Senhor estará nos guiando
lembre-se, querido, o Senhor estará te protegendo, o Senhor está te preservando, é o Senhor que está te sustentando, mesmo quando, se por aventura pensarmos em fugir, a destra do Senhor estará nos trazendo de volta. Nas partes mais extremas do mar, ou quer na sua casa, querido irmão, a mão direita de Deus irá ali te guiar. Se você fosse, por exemplo, ordenado à missão mais distante, certamente dependeríamos da mão direita de Deus, nos sustentando com toda a misericórdia, sabedoria e poder. Querido irmão, ouça-me com atenção. Saiba de uma coisa. Quaisquer que seja a circunstância da sua vida, saiba que você permanece sustentado com toda a misericórdia, com toda a sabedoria e com todo o poder de Deus. As mãos de Deus estão com os seus servos para sustentá-lo. Você está aqui nesta manhã porque é a mão do Senhor que te sustenta. É a destra de Deus que está te mantendo de pé. É o Senhor que está regendo a tua vida e tecendo os teus dias como o mais perfeito tecelão. Esse é o nosso Deus. Certamente Deus está em todos os lugares. E nada pode, de maneira nenhuma, ser mantido fora do alcance da mente do Senhor, da observação do Senhor. Tudo abrange. O grande Espírito de Deus abrange em si mesmo todo o tempo, todo o espaço, e, no entanto, é infinitamente maior do que o tempo. Ele é maior do que o espaço, ou do que todo o resto que Ele criou. O Senhor é maior do que tempo, espaço e criação. O Senhor é superabundante em presença e em onisciência. Mas o salmista vai tratar agora no terceiro trecho, que é o trecho final dessa nossa mensagem. Deus nos criou maravilhosamente com seu poder. Lembram do primeiro ponto? Deus nos vê. Deus está presente na nossa jornada. E Deus nos criou maravilhosamente com seu poder e nos sustenta com seu poder. Do verso 13 ao verso 18. Vamos ler. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância indiforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Agora então vamos tratar da onipotência. O Deus onipresente, o Deus que é onisciente, é também onipotente. O supremo poder de Deus é demonstrado aqui na forma maravilhosa como Ele nos cria, como Ele nos forma. E nós vemos aqui uma das passagens mais belíssimas sobre o milagre da concepção, do nascimento humano. Não há nascimento ao acaso. A igreja do Senhor é a igreja provida. E Davi declara que Deus está presente na concepção e no nascimento, pois nós somos feitos à imagem de Deus. E Ele tem um propósito específico para cada pessoa que nasce. Assim o salmista descreve a intimidade que Deus tinha com ele. E essa intimidade é para você também. Senhor, o Senhor me formou. O Senhor me teceu. E o Senhor tem um propósito para a minha vida. Você deve colocar a mão no coração e entender isso nessa manhã. Na sua parte mais secreta, ou lá, seja lá no interior, ou na secreta condição, ainda não nascido, ele estava sob o controle e a proteção de Deus. Porém, o Senhor fez mais do que criar e formar o nosso corpo. Ele planejou e determinou nossos dias. E aqui não se trata de uma forma de fatalismo ou de insensibilidade de Deus, pois aquilo que somos e aquilo que Deus tem planejado para nós vem do coração amoroso do Senhor. E o seu propósito é melhor do que o nosso. Os seus planos são melhores do que os nossos planos. As nossas programações podem ser muito boas aos nossos olhos, mas se não for do Senhor, melhor que seja do Senhor.
melhor que seja um não, melhor que sejam portas fechadas, melhor que sejam muros erigidos, e o Senhor nos leve para onde Ele quer. Paulo dizia, eu queria cruzar, mas o Espírito do Senhor me mandava para o outro lado, porque era melhor para o Senhor, para o reino do Senhor e para os planos do Senhor, que Paulo fosse para o outro lado. E assim o fez. Querido irmão, o conhecimento íntimo que Deus tem de nós, desde o início, e mesmo antes disto, é aqui maravilhosamente apresentado. Aquele que nos criou tão maravilhosamente, quando não existimos, será que não poderá ainda continuar a sua obra de poder até nos aperfeiçoar? Ainda que nos sintamos incapazes nesse processo, estejamos em grande tristeza, mesmo que a gente esteja se desprezando, Deus continua com o seu grande poder nos aperfeiçoando de glória em glória, nos preparando para que nos encontremos à estatura do varão perfeito. O mesmo Deus que com suas mãos nos criou, com estas mesmas mãos poderosas, nos molda, nos sustenta, nos protege e nos dirige. A NAA e a Almeida Corrigida e Fiel, no final desse texto, ela traduz de uma seguinte forma: quando acordo, ainda estou contigo. Eu gostaria de trazer essa tradução, porque é muito interessante como ele faz a tradução e ela está de acordo com o texto. Mas por que ele usa quando acordo, ainda estou contigo? E por que ele não diz, quando acordo, retorno para junto de ti? Irmãos, é como se o salmista dissesse assim, mesmo dormindo, Senhor, eu estou em tua presença, eu estou com o Senhor, eu durmo com o Senhor, acordo com o Senhor, eu vivo para o Senhor, quer comamos, quer bebamos, o que a gente for fazer, façamos como para o Senhor, para a glória do Senhor, como se o Senhor estivesse presente, porque Ele está presente. É como se as meditações dele fossem contínuas, como se a comunhão não se rompesse. E eu gostaria de dizer isso, porque, irmãos, chegará o dia em que nos deitaremos para dormir pela última vez. Deus fará com que estejamos com Ele, quando a trombeta do arcanjo nos despertar, aquela última trombeta. Todos os crentes estarão juntos, sendo iluminados pelo próprio sol da justiça, que é onisciente, é o quê? Onipresente e é... Pronto, entenderam. Então vamos fazer algumas aplicações no coração dos irmãos, brevíssimas. Primeiro, irmãos, nossos amigos veem a aparência e eles podem julgar equivocadamente. Irmãos, nós podemos julgar uma circunstância também equivocadamente, mas Deus vê o coração e ninguém pode enganar o Senhor. Deus não julga equivocadamente e tudo quanto está no seu coração, mesmo que ainda não saiu pela sua boca, Deus tem visto. Então, se houve alguma circunstância que foi avaliada por você, por algum amigo seu, equivocadamente, olhe para cima, olhe para o Senhor. O Senhor não julga equivocadamente. E mais do que isso, Ele sabe o que é melhor para nós e faz de tudo para nos conduzir em direção à boa vontade dEle. Ele nos cerca, lembre disso, cristão, por trás e por diante. E Ele coloca a sua mão sobre nós para nos firmar e nos dirigir. E nessa manhã diga, eu estou firmado no Senhor, pelo Senhor. Eu estou sendo dirigido no Senhor, estou sendo dirigido pelo Senhor. Deus quer falar com você e comigo e nos guiar pelos seus planos. Os planos de Deus é o ideal para nós. Portanto, devemos obedecer às ordens de Deus. Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Como ignorar que Deus nos deu um corpo tão maravilhoso, planejou uma vida tão extraordinária para nós? Como ignorar isso? A vida não é uma prisão, irmão, mas uma jornada emocionante e maravilhosa. E o Senhor nos preparou para aquilo que Ele tem reservado para nós. A nossa responsabilidade é entregar todo o nosso ser a Ele diariamente, meditar sobre seus pensamentos que se encontram na palavra de Deus, caminhar no Espírito para que sejamos guiados pelo poder. Lembre, querido cristão, Isaías, eu canto essa canção, tem um grupo musical infantil chamado Cross, e ele tem uma canção
que eles cantam os versos. E eu canto essa canção com meu filho, ele sabe ela decoradinha. Isaías 41, 10. Eu quero deixar Isaías 41, 10 para o seu coração nessa manhã e finalizar essa mensagem. E ele disse: por isso não tema, pois eu estou com você. Olha a onipresença de Deus. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, poder, eu o ajudarei. Onipresença. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor é um Deus vitorioso e nos leva para a vitória celestial no trono da graça. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Eu gostaria de chamar o regente. Após a oração, nós vamos cantar do Inário para o Culto Cristão, 401, logo de manhã. Ele diz: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar. Veja o que o hino diz: pois tu sabes, eita, ele sabe, o que a gente acabou de ver, ele sabe bem tudo quanto há em mim, que eu vou te seguir e te amar até o fim, e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo na escura noite. Não foi isso que vimos agora, no brilho, na luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Pode subir ao púlpito. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Bendito Deus, Pai maravilhoso, obrigado porque o Senhor é bom. A tua misericórdia se renovou nessa manhã e esse foi o motivo de nós não termos sido consumidos. Obrigado, Senhor, pela tua onisciência. O Senhor conhece todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela tua onipresença. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor mandou Cristo Jesus por nós para remismos do nosso pecado e nos deu o Espírito Santo de Deus para permanecer em nós até o fim dos tempos, mesmo nos dias mais tenebrosos. O Senhor está conosco, nos regendo com a tua destra poderosa. Obrigado, Pai amado, porque nada fugiu do controle das tuas mãos. Não há ser tão poderoso quanto o nosso Deus, e não há Deus como o Senhor. Obrigado pelo teu povo reunido nessa manhã. Leva-nos e guia-nos pelas veredas da justiça eterna. Sonda, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.